E finalmente o Corinthians pode estar muito próximo de anunciar acordo milionário que vai evitar mais um grande problema para o clube. Executivo de futebol Marcelo Paz trouxe uma atualização surpreendente sobre o atual contrato do atacante holandês Memphis, e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Platense na Neoquímica Arena, buscando a vitória para tentar terminar na melhor posição possível no geral da Libertadores da América. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Platense na Neoquímica Arena, buscando a vitória para tentar terminar essa primeira fase, a fase de grupos, na melhor colocação no geral da Libertadores da América. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Platense, jogo que acontecerá às 21h30 na Neoquímica Arena e será válido pela sexta rodada, a última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos e na parte final dos trabalhos tiveram treinamentos de bolas paradas defensivas e ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje nessa última rodada da fase de grupos. Já estamos garantidos na primeira colocação do grupo, mas claro, podemos aí lutar pela melhor posição possível na classificação geral. A primeira colocação, por exemplo, já não é mais possível alcançar, mas lutar ali pela segunda melhor colocação, a terceira colocação, será importantíssimo para decidir os jogos eliminatórios dentro da nossa casa. Então, devido ao Corinthians já estar classificado e termos um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, há quem diga que o Fernando Diniz deverá mandar a campo uma equipe alternativa. Eu, sinceramente, acredito que iremos de força máxima. Por quê? Porque depois do jogo do final de semana contra o Grêmio, tempos para descansos e trabalhos, já que entraremos aí no período sem jogos para a Copa do Mundo, que acontecerá no próximo mês. Eu acredito que a única mudança que deverá acontecer será a entrada do Memphis como titular. Fernando Diniz, que ainda segue com desfalques, João Pedro Tchoca, Kaique, o Vitinho e também o Hugo Farias, são jogadores que ainda continuam como desfalques. Por outro lado, ele deverá ter o retorno do Matheus Bidu, que ficou de fora dos 2 últimos jogos. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: já estamos classificados? Sim. Na primeira colocação do grupo? Sim. Mas é jogo em casa, diante da fiel torcida. O Corinthians necessita ter uma sequência de vitórias para o grupo ir ganhando confiança. Eu, sinceramente, não vejo motivos para o Fernando Diniz poupar, a não ser que, de repente, algum jogador desgastado, que não tenha condição de jogo, pensando, claro, no final de semana que temos que vencer o Grêmio para irmos para o período de treinamentos, de descanso dos atletas fora da zona do rebaixamento, só nessa questão, jogador que não tiver condição de jogar. Agora, eu particularmente não vejo faltando aí 2 jogos, depois de hoje faltando apenas um, para o período de inatividade dos atletas. Então, sinceramente, força máxima diante da fiel, ficar na melhor posição possível no geral da Libertadores é importante demais para se decidir os jogos em casa. A primeira colocação geral não tem como nós chegarmos mais, porque, por exemplo, o Flamengo tem 16 pontos, vencendo hoje. Nós chegaremos no máximo a 14 pontos,
mas é lutar, de repente, pela segunda, pela terceira colocação. Por isso eu acredito que o Fernando Diniz vai com força máxima. Na rodada anterior da Libertadores, ele já poupou. Então, hoje, em casa, volto a dizer a vocês, eu não vejo, mas não tem como nós sabermos. Volto a dizer que eu acredito que o Memphis vai ser titular nesse jogo de hoje, mas não temos nada garantido. Só saberemos mesmo a escalação, jogadores disponíveis, 1 hora antes do jogo. Jogo às 21h30, saberemos às 20h30 todas as confirmações. Então, tudo que falarmos antes disso são apenas questões prováveis. Eu, particularmente, que eu sempre falo para vocês, independentemente de entrar em campo, se forem os jogadores titulares ou uma equipe alternativa, serão sempre os atletas que terão entrar com a máxima raça possível, força de vontade, para que o Timão vença hoje. Eu confio que venceremos o Platense dentro de casa. E agora vamos falar sobre a informação surpreendente do executivo de futebol Marcelo Paz, envolvendo o atual contrato do atacante holandês Memphis. Todos estamos acompanhando as últimas movimentações envolvendo o contrato do Memphis, que está para encerrar. As informações diziam, contrato do Memphis, faltando menos de um mês para vencer, contrato que iria se encerrar no dia 20 de junho. Iria, não vai mais, porque o executivo de futebol Marcelo Paz, na última terça-feira, dia 26 de maio, trouxe uma atualização importantíssima e surpreendente sobre o contrato do Memphis. Na verdade, aconteceu um erro na época que o Memphis chegou em setembro de 2024, pelo menos essas informações, no registro do atleta. Então, as informações estavam dizendo que o contrato iria se encerrar no dia 20/6, mas o Marcelo Paz atualizou e garantiu que o contrato do Memphis vai vencer no dia 31 de julho. Vamos para as palavras do Marcelo Paz sobre isso. Breves palavras. Tem um bom tempo de contrato com a gente ainda. Tem contrato de trabalho até 31 de julho. Ou seja, o contrato que estava com menos de 30 dias para encerrar, na verdade agora passou a ter mais de 60 dias. E isso é importante demais pelas questões das negociações. Por exemplo, agora o Memphis vai para a Copa e depois que retornar vai ter pelo menos mais uns 2 ou 3 jogos com tempo de contrato ainda com o Corinthians. Lembrando que nos últimos dias as coisas avançaram, empresas interessadas, dentre elas a ESE, que já está movimentando as redes sociais com ações, a Esportes da Sorte também voltou à tona pelo que se fala, e existem outras empresas interessadas, destacando que tudo isso ganhou ainda mais força nos últimos dias devido à campanha feita por torcedores no ex antigo Twitter, Nova Comense, que ficou quase 16 horas seguidas no Trend Topic da rede social. A minha opinião quanto a essa atualização do executivo de futebol Marcelo Paz sobre o contrato do Memphis é a seguinte: surpreende. Surpreende porque mais um detalhe aí que fará ganhar tempo em relação às negociações. E, claro, não tem como também deixar de destacar o erro que aconteceu na época ali da gestão que era comandada pelo presidente destituído, o Augusto Melo. É impressionante as coisas que conseguem fazer. Até o registro do contrato do jogador acabam fazendo errado. Pelo menos aí está dizendo que foi registrado errado. Então, um tempo a mais, como eu disse, era um contrato que estava aí faltando menos de um mês para encerrar, agora ganha mais de 2 meses, e aí com um tempo maior para que as negociações vão acontecendo. Eu já disse para vocês que a questão da renovação do Memphis existe o lado político. Os políticos que o Memphis corretamente criticou depois do título da Copa do Brasil não querem que ele fique, mas o Diniz, o Marcelo Paz querem e empresas aí estão trabalhando. Enfim, hoje existe uma expectativa, as coisas avançaram. Quem torce para a permanência do Memphis é continuar torcendo. Eu gostaria que ele ficasse, claro, que ele ficasse muito, que ele conseguisse jogar mais. É um grande jogador, então vamos aguardar aí as novas informações sobre essas conversas e tudo mais. Mas, volto a dizer, Marcelo Paz surpreendeu e, claro, agora tem aí sim mais um tempo para negociar com o jogador. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre acordo milionário que o Corinthians pode estar próximo de fechar. Acordo milionário que evitará mais um grande problema para o clube. O Corinthians pode estar muito próximo de anunciar um acordo de 35 milhões
com o Talleres da Argentina, envolvendo o meio-campista Rodrigo Garro. Lembrando que o Garro foi contratado em 2024, foi pago apenas a primeira parcela da compra do jogador, o Corinthians atrasou, foi para a FIFA, condenado à FIFA e tudo mais, e desde o dia 1º de maio, o Talleres já poderia ter acionado a FIFA para o Corinthians sofrer um transfer ban, mas as negociações entre as diretorias estão acontecendo devido a isso. O Talleres não tomou essa atitude. Entre idas e vindas, temos uma atualização importante sobre isso. Segundo a Gazeta Esportiva, o Corinthians conseguiu reduzir o valor da dívida de 48 milhões para 35 milhões e o novo acordo deverá ser anunciado, a finalização desse acordo deverá ser anunciado até o final dessa semana, com o Corinthians pagando o Talleres nesse novo acordo de 35 milhões e se livrando de sofrer um transfer ban, pelo menos envolvendo o Rodrigo Garro. Então, uma atualização muito importante, um grande acordo que o Corinthians deve estar para fechar, pelo menos é o que garante a Gazeta Esportiva. Lembrando que já estamos com o transfer ban pela compra, pela última parcela não paga do volante José Martínez. Esse já está na FIFA e o Corinthians está bloqueado, então corre para resolver esse problema com o Talleres para tentar evitar mais esse outro grande problema na FIFA. Vamos aguardar absolutamente todas as confirmações. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians está próximo de anunciar o acordo com o Talleres envolvendo 35 milhões é a seguinte. Sendo sincero com vocês, já vim aqui várias vezes trazendo essa informação e com grandes expectativas positivas que o acordo seria confirmado, seria anunciado. E mais uma vez estou torcendo e muito para que realmente dessa vez aconteça. Das outras vezes alguma coisa não aconteceu, algo enroscou, então dessa vez parece que vai. Corinthians está arrumando dinheiro de um empréstimo junto a Outfield, uma holding brasileira, e essa informação vocês souberam com exclusividade aqui no canal. Infelizmente, é um Corinthians que vai pagar juros. Muitos vendem, reduziu a dívida de 48 para 35 milhões, mas esses 35 milhões parcelados no empréstimo ficará por quanto? 50, 60, 70 milhões? Não sabemos exatamente. Enfim, é um Corinthians que tem que recorrer a isso. A atual gestão não consegue atrair novas receitas, não consegue atrair novos patrocinadores, e aí tem que ficar entrando sempre nesses esquemas de empréstimos, antecipações de receitas, e isso, claro, só vai aumentando as dívidas do clube. Mas nessa questão do Garro é algo urgente. Tem que realmente pagar para evitar um novo transfer ban. Já estamos com um transfer ban de cerca de 7 milhões e meio. Se juntar o do Garro, imaginem só, entra aí mais 40 milhões de transfer ban. Estaríamos falando aí de 47 milhões já em bloqueios da FIFA, para um Corinthians que não tem dinheiro, então tem que tentar evitar o máximo possível, porque se virar transfer ban, aí não consegue desconto, não consegue acordo, então tem que resolver mesmo o quanto antes possível. Volto a dizer, tomara que dê certo, tomara que isso seja anunciado rapidamente e o Corinthians se livre dessa dívida aí pela compra não paga do Garro, acerte quanto antes possível também a compra não paga do José Martínez, se livre desse transfer ban. Muitos tratam com tranquilidade o fato da janela só abrir no final de julho, mas lembrem-se de uma coisa, é um Corinthians que com transfer bans acumulando, vai perdendo cada vez mais uma credibilidade que na verdade já nem tem. Qual clube que vai, por exemplo, aceitar vender algum jogador para o Corinthians parcelado, sendo que o Corinthians está acumulando aí transfer bans? Enfim, nos livramos em janeiro daquele transfer ban do Félix Torres, e agora esse do Martínez, que já está ativo, e claro, tem que pagar o Talleres para não sofrer o transfer ban pelo Garro. Enfim, vamos aguardar e, como eu disse, torcer para que tudo dê certo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam dessa atualização do Marcelo Paz sobre o contrato do Memphis, que agora vai vencer somente no dia 31 de julho, mais tempo para as negociações. E quanto a essa informação que o Corinthians está próximo de anunciar acordo do milionário com o Talleres, se livrar de uma vez por todas da possibilidade de transfer ban envolvendo o Garro. Será que dessa vez vai? E o jogo de hoje contra a equipe do Platense?
jogo pela Libertadores. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Lembrando, já estamos garantidos da primeira colocação do nosso grupo. Para mim, 3-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!